8h33 e a gente confere agora uma entrevista feita pela Marilu Cabanhas com o cônsul-geral de Cuba em São Paulo, Pedro Monzon. Vamos lá. Cuba, a humanidade e a Covid-19. Esse é o título de um artigo escrito pelo cônsul-geral de Cuba em São Paulo, Pedro Monzon Barata. E com ele que nós vamos conversar aqui neste momento. Olá, Pedro, que tal? Buenos dias. Como vai? Muito obrigado por dar-nos essa oportunidade. Muito bem, Pedro, a gente leu o seu artigo, inclusive na Folha de São Paulo, e nessa pandemia de coronavírus, né, você fala no seu artigo sobre o conceito, né, de que move a Revolução Cubana, né, que é a pátria, que pátria é humanidade. Nunca foi tão necessário, né, refletir sobre esse conceito, né, Pedro? Esse é um antigo conceito lançado por José Martí, apóstolo da independência cubana contra a Espanha. Independência cubana contra a Espanha. Muitos dos valores dos cubanos têm que ver com o pensamento de José Martí. Muitos dos valores cubanos têm a ver com o pensamento de José Martí, e quer dizer que nós somos, sobretudo, seres humanos e estamos comprometidos com a humanidade. Atrás desse conceito não há nenhuma posição chauvinista, nacionalista, pelo contrário. A Revolução Cubana foi feita e alicerçada sobre esses pensamentos morais de José Martí, que foram seguidos por muitos de nossos heróis. Que foram continuados por muitos de nossos próceres, especialmente por Fidel Castro, o líder da Revolução Cubana. Especialmente. Muito bem. E Pedro, como você está vendo aqui o coronavírus no Brasil? Nós tivemos, inclusive, a promessa do governo Bolsonaro de que seriam contratados médicos cubanos. E você, como é que você está vendo, né, essa promessa? Afinal, esses médicos cubanos estão em ação ou não? Qual que é a sua avaliação? Bueno, yo creo que ustedes saben que aquí llegaron a ver. Bom, vocês sabem que aqui chegamos a ter mais de 11 mil médicos cubanos, na última etapa mais de 8 mil, e alguns ficaram aqui devido à promessa que fizeram. Devido a promessas que se lhe hicieron, que não se han concretado até o momento. Mas não foi concretizada até o momento. Pode haver uns 1.800 a 2.000 médicos cubanos, que representam aproximadamente 9% dos médicos que tínhamos no Brasil. Dos médicos que teníamos então em Brasil. Esses médicos, até o momento, na imensa maioria, estão trabalhando em qualquer outra coisa, menos na medicina. Às vezes em churrascaria, às vezes em cabeleireiro, em atividades que não têm nada a ver com medicina. Às vezes em peluqueria, em atividades que não têm nada a ver com a medicina. Se ha hablado nos últimos tempos. Nos últimos tempos, se falava reiteradamente que esses médicos seriam contratados, mas até agora não houve nenhuma solução que permita que eles atuem. Nós creemos que uma situação como a que tem o mundo neste momento. Nós acreditamos que seja uma situação como a que vivemos no mundo atualmente. E no Brasil, em particular, não deveriam interferir ideologia nem posições políticas que evitem a utilização desses médicos, que são profissionais de alta categoria, treinados na profilática, no trabalho social nesse momento fundamental, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Neste momento é fundamental, não só no Brasil, sino no mundo inteiro. O mais importante é evitar. O mais importante é evitar que as pessoas fiquem doentes. Depois que ficam doentes, a situação se complica muito mais. De maneira que usar esses médicos talentosos, já acostumados a trabalhar em locais muito difíceis, com muita dificuldade, tratando a população humilde, significa um sentido enorme que ajudaria muito este país. Que nós, cubanos, gostamos tanto, que admiramos tanto. Que os cubanos queremos tanto, que os cubanos admiramos tanto. E Pedro, quais são os países onde esses médicos cubanos estão indo neste momento da pandemia do coronavírus? Bueno, temos miles, dezenas de miles no mundo inteiro. E em particular em 15 Temos milhares, dezenas de milhares no mundo inteiro. Em particular, em 15 países, estamos enviando uma brigada que está capacitada para enfrentar desastres. Que está treinada em enfrentar desastres. E han trabalhado no mundo inteiro enfrentando desastres
Já trabalharam no mundo inteiro, enfrentando desastres climatológicos, em geral terremotos, etc. Isso é conhecido. Em particular, no combate ao ebola, desempenharam um papel fundamental. Mas não só no ebola, temos uma história longa nessa área. Um papel fundamental, mas não só no ébola, há uma história larga nesse terreno. Depois do desenvolvimento da pandemia, depois do avanço da pandemia, muitos países na América Latina e no mundo estão pedindo apoio e a colaboração médica cubana, que são médicos muito bem treinados, conhecem o trabalho de luta contra epidemias. E esses países chamados de primeiro mundo, países desenvolvidos como Itália, Andorra, Espanha... E estes países han incluído a países do chamado primeiro mundo, do mundo desenvolvido, como Itália, Andorra, lugares em Espanha, e é possível... E é muito possível que se incluam outros países também desenvolvidos, mas é claro, no Caribe estamos em diversos países. Estamos em Jamaica e estamos em outros países. Atuamos na Jamaica e em outros países do Caribe servindo. E claro, na Venezuela, há milhares de médicos cubanos ajudando há muitos anos. Muito bem, já que você citou a Venezuela, já vou puxar a pergunta sobre o presidente, Donald Trump, que continua aí com o bloqueio, contra a Venezuela, contra Cuba, contra o Irã, e de que forma isso prejudica, o tratamento da Covid-19 neste momento? Este é um momento em que há que olvidar as diferenças políticas, as diferenças ideológicas. Esse é um momento em que devemos esquecer as diferenças políticas, ideológicas, raciais, religiosas, as diferenças quanto aos poderes político e econômico. O coronavírus não distingue entre ricos e pobres, poderosos ou débiles. O coronavírus não distingue ricos e pobres, poderosos ou fracos. O momento é de união. Eu utilizei e continuo utilizando porque esse conceito é fundamental, a palavra solidariedade. Para aqueles que possam entender el concepto de solidaridad, una posición ideológica o política. Podríamos imponer um conceito mais general. É um erro para aqueles que entendem o conceito de solidariedade como uma posição ideológica ou política. Podíamos impor um conceito mais liberal, absolutamente neutro da racionalidade. É um momento onde a razão, a inteligência deve se impor. Este é um mundo globalizado. O que acontece no país de uma determinada região, num hemisfério, afeta qualquer outro. Ninguém, absolutamente ninguém está a salvo. Que não distingue nenhum tipo de diferença. Por isso, bloquear a um país é bloquear a possibilidade de que esse país... Essa pandemia não distingue nenhum tipo de diferença. Por isso, bloquear um país é bloquear a possibilidade de que esse país colabore consigo próprio e com outros países do mundo. Cuba, particularmente, está ajudando muitos países. O bloqueio não faz bem. O bloqueio nos faz dano. Ha havido, incluso, bloqueios, ajudas de China em particular, de Alibaba em particular, a Cuba, que foram bloqueadas por los Estados Unidos. Cuba tem que lutar contra a pandemia internamente e o bloqueio nos prejudica. Tem ocorrido inclusive bloqueios a Cuba da ajuda da China e em particular do empresário chinês fundador da plataforma de vendas online Alibaba. Foram bloqueados pelos Estados Unidos. Esse país não voltou atrás no bloqueio, apesar das solicitações feitas pelas Nações Unidas, por partidos políticos de diferentes tendências no mundo, movimentos sociais, organizações não governamentais. O Foro de São Paulo, em particular, acaba de iniciar uma campanha nesse sentido. Sem dúvida, o bloqueio não só continua, mas ganha reforço, e isso prejudica terrivelmente. E não só Cuba. Venezuela é um caso excepcional de bloqueio econômico e, neste momento, há uma ameaça de agressão militar. E, neste momento, isso não faz nenhum sentido. É geral, prejudica toda a América Latina. Não só a Venezuela, mas os próprios estadunidenses. Exato. Então, é diferente a maneira como o presidente dos Estados Unidos está lidando com o coronavírus e no caso, o governo chinês. É completamente diferente, né, Pedro? Diferente. Os Estados Unidos han demostrado uma política egoísta, nacionalista, que pensa solamente em seus interesses particulares. Sim, os Estados Unidos vêm adotando uma política egoísta, nacionalista, que pensa somente em seus interesses particulares. E de seus mais allegados, da oligarquia que protege, que respalda Trump. Eu diria, o governo Trump pensa em primeiro lugar nos interesses de Trump e de seus pares próximos, da oligarquia que protege e respalda Trump e aqueles grupos da elite, essencialmente dos Estados Unidos. Não resolve sequer os problemas dos Estados Unidos.
É uma política chauvinista, não leva a nenhum lugar e não resolve sequer os problemas dos Estados Unidos. A política da China é outra. Demonstrou que pode manter sua política solidária, apesar da China ter passado em primeiro lugar por essa terrível doença e conseguiu controlar utilizando muitos meios nacionais. E como está a situação em Cuba em relação ao coronavírus? Bueno, em Cuba temos um sistema de luta contra desastres. Em Cuba temos um sistema de luta contra desastres de alto nível. A ONU e muitos países no mundo têm nos pedido ajuda. Cuba tem um sistema que mobiliza diversas instituições, os meios de comunicação, as escolas, as organizações não governamentais, rapidamente, em períodos muito curtos de tempo. As organizações não governamentais em períodos relâmpagos, em períodos muito curtos de tempo. Por isso, para nós, aunque não estamos ajenos. Por isso, para nós, mesmo que não estejamos alheios à probabilidade do coronavírus nos atingir, temos muitas possibilidades de controle, um sistema médico que alcança toda a população, todas as províncias. Não fazemos diferenciação entre ricos e pobres. O sistema médico cubano, estabelecido com o triunfo da Revolução, é para todos. Está preparado para atender milhões de pessoas em qualquer situação. É para todos. Está preparado para atender a milhões de pessoas em qualquer situação. De maneira estamos preparados para enfrentar a pandemia, de maneira que estamos preparados para enfrentar a pandemia, mesmo que, claro, não estamos alheios à contaminação. Temos confirmados 396 casos, 27 já se recuperaram e 11 faleceram. Cuba tem a debilidade de que a população está envelhecendo por muitas razões. De que a população cubana é uma população que ha ido envejeciendo por muitas razões. A conduta demográfica de Cuba é muito similar à conduta de los países. A conduta demográfica em Cuba é muito similar à conduta de países desenvolvidos por razões que poderíamos explicar caso interesse. O vírus está afetando sobretudo as pessoas mais viejas e sobretudo aqueles que têm doenças ou enfermidades que contribuem. Como vocês sabem, o vírus está afetando, sobretudo, as pessoas mais velhas e aqueles que têm doenças que contribuem para a mortalidade, como a diabetes, problemas cardíacos e outras enfermidades, que, junto com o vírus, podem provocar a morte. Mas, mesmo assim, temos o controle que pode evitar ao máximo o contágio. Muito bem, Pedro, você tocou num ponto que é chave nesse momento, né? A medicina gratuita para todos. Você acredita que depois, enfim, dessa pandemia, os governantes, a própria sociedade de diversos países devem refletir mais a respeito da questão da medicina que é privatizada, ao invés de ser pública para todos? Eu penso que já há países e personalidades e dirigentes. Eu acredito que haja países, personalidades e dirigentes que estão chegando à conclusão de que a medicina não pode se submeter ao mercado. A saúde não é mercadoria. É direito do ser humano desde que nasce. Não importa se o berço é pobre ou rico, tenha matiz ideológico ou político determinado. Tenha matiz ideológico ou político determinado. Esse deve ser um direito de todos os seres humanos. Esse deve ser um direito de todos os seres humanos, junto com a educação e muitas outras atividades que caracterizam o desenvolvimento da sociedade moderna. De maneira que todos estão tomando essa consciência. Moderna. De maneira que creio que se está impondo essa consciência. Na França, inclusive, houve declarações nesse sentido e há outros países que não são socialistas que chegaram à conclusão de que as coisas devem mudar. Esperamos que com o fim da pandemia essa consciência se instale, que seja fortalecida e amadurecida e que as coisas mudem. A consciência se instale, se reforce, madure e as coisas cambiem. O mercado não resolve os problemas da saúde, mas bem O mercado não resolve os problemas da saúde, pelo contrário, aumenta, porque o mercado se apoia em interesses individuais, egoístas, não em interesses sociais. O mercado tende a destruir as políticas públicas, reduzir e debilitar o papel dos governos. Só com políticas se resolvem esses problemas vitais da humanidade. Muito bem, Pedro, ainda falando, citando, né, o seu artigo que eu falei no início dessa entrevista, você diz o seguinte, né, que a pandemia é uma advertência à espécie humana, né, quer dizer, a natureza toda
exatamente deve ser transformada a partir de agora, né? Claro, essa ameaça começa. Eu no artículo insisto. Essa ameaça está dada. Não só essa pandemia é um alerta em si, mas de muitas outras coisas que podem ocorrer, como outras pandemias, modificações de outros vírus e, além disso, tem a fome, as guerras que estão enraizadas na sociedade moderna devido às políticas imperialistas. Estão as guerras que han caracterizado a sociedade moderna devido às posições e às políticas imperiales. Estão os cambios climáticos. Estão as mudanças climáticas que provocam enormes danos. É quase um suicídio que está fazendo uma parte da humanidade graças ao predomínio do sistema capitalista. Dos sistemas capitalistas. Há que buscar soluções que não sejam soluções egoístas. É preciso buscar soluções que não sejam soluções egoístas, mas que levem em conta o nosso planeta. Há quem esteja pensando em economizar mais, quando temos um planeta rico com todas as condições e poderíamos desenvolver o planeta como o nosso. Desarrollarlo sin necesidad de perjudicarlo e viver felizes em um planeta como o nosso. Muito bem, com essa linda mensagem a gente encerra aqui a entrevista. Pedro, eu agradeço muito a você por ter aceito o nosso convite. Muitas graças. Gracias a ustedes por esta tremenda oportunidade. Obrigado a vocês por essa tremenda oportunidade. Vocês são um veículo que promove a verdade em momentos onde a mentira se instala nos meios de comunicação, em muitos meios de comunicação. É importante proteger a verdade. É importante pôr fim à impunidade, porque o pior que acontece no mundo é que mentiras são faladas, agressões provocadas, intervenções são geradas e não acontece nada. Se provocam agressões, se generam intervenções e não passa nada. Nem sequer há desculpas. Há que terminar com a impunidade. Não pode seguir sucedendo que Trump. É preciso acabar com a impunidade. Não pode continuar ocorrendo Trump dizer algo, ameaçar a Venezuela e nada acontecer. Não quedam recordes. Eu recuerdo durante a guerra do Vietnã que se estabeleceu o tribunal. Eu me lembro que durante a guerra do Vietnã foi instalado o Tribunal Russell. Começou o julgamento de verdadeiros criminosos que estavam apoiando, patrocinando a guerra contra o Vietnã. Criminales em aquele momento estavam apoiando, patrocinando a guerra contra o Vietnã. Ojalá apareciera algo assim neste momento. Seria interessante acontecer algo assim neste momento que pudesse colocar fim à impunidade, ao menos que deixe nos registros históricos acusações junto aos verdadeiros criminosos da nossa época contemporânea. Muito bem, Pedro, a gente agradece muito aí suas palavras e a sua participação. Até uma próxima, um grande abraço. Obrigado a vocês, outro abraço. Falamos aqui, tchau. Falamos com Pedro Monzón Barata, ele que é o cônsul-geral de Cuba em São Paulo. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.